então, passo a palavra para o Juarez. Por favor, Juarez. Pois é. Eu dividi em três partes, então, sintéticas, né? Claro que sobre cada uma delas poderia falar horas, mas, enfim. Para cada uma delas, eu produzi um enunciado sintético. Então, o primeiro enunciado sintético é a vitória da chapa Lula e Alckmin nas eleições de 2022 instaura um potencial de um novo ciclo democrático no Brasil, ao interromper dramaticamente uma longa conjuntura de contra-revolução neoliberal. Então, eu penso que o grande significado das eleições é de instaurar um novo ciclo potencial de reconstrução democrática e transformação do país, né? Pensado assim, então, nós estamos no início de um novo ciclo potencial, porque o governo assume como passivo desses anos da contra-revolução neoliberal, seja a destruição provocada pelo governo Temer, seja a destruição provocada pelo governo Bolsonaro, que se expressa, inclusive, na institucionalidade brasileira, com várias reformas na Constituição, etc. Então, pensado assim, então, nós entramos num novo período com potencial, pensando uma história mais longa, né? Nós passaríamos por uma segunda afirmação, que é para afirmar minimamente o programa de governo para o qual foi eleito, o governo Lula tem de enfrentar ao mesmo tempo três desafios: a tentativa de golpe e desestabilização do bolsonarismo e seus apoios nas Forças Armadas, a maioria fisiológica de direita e extrema-direita no Congresso Nacional e as amarras macroeconômicas, inclusive institucionalizadas pelo neoliberalismo. São três grandes desafios, né, para instaurar o governo, o programa do governo, né? E eu penso que esse período que nós estamos vivendo, ele está dramaticamente inserido no enfrentamento desses três desafios que se apresentam com simultaneidade. O que chama a atenção é exatamente o isolamento político, né, dessa tentativa de golpe, né, e cuja consequência é aprofundar este isolamento, né, seja nas forças políticas organizadas, provavelmente em algum grau também no meio militar, e certamente com uma queda de apoio à liderança do Bolsonaro, além de expor essa liderança a um processo de criminalização público, né? Eu penso que a questão internacional é muito importante para compreender o desenlace, né? Se o Trump tivesse no governo, provavelmente nós teríamos um outro posicionamento das Forças Armadas então o fato da comunidade internacional organizada pelos Estados Unidos, mas não só ela, né, ir em apoio imediatamente à legitimidade ao governo foi muito importante. O golpe levantou uma outra questão, a questão militar, que encontrou um ponto mínimo de governabilidade na substituição do ministro do Exército. Certamente, durante o período do bolsonarismo, as Forças Armadas se tornaram mais orgânicas, né, ao bolsonarismo, então, seja por apoiar o seu programa, seja por motivos corporativos, seja pelo peso da tradição anti-esquerda, né? E já na campanha se mostrou a dificuldade nossa de encontrar uma interlocução no meio militar, né, que continua ainda, é uma solução instável, né?
esta que foi produzida pela crise. Há uma segunda questão, que o segundo desafio, que é construir o mínimo de governabilidade no Congresso Nacional, num cenário em que a direita e a extrema-direita formam maioria, né? Aí houve exatamente por parte do governo, né, da sensibilidade política do Lula, uma compreensão da necessidade de procurar um acordo e procurar isolar, né, a base fisiológica e da base mais firmemente bolsonarista, né? Então foi feito esse acordo sobre a PEC de transição, já introduzindo, né, uma possibilidade de acordo. Certamente há uma diferença de correlação de forças no Senado e na Câmara, né? Mas parece que o governo conseguiu construir um mínimo de governabilidade. O que nós estamos chamando de mínimo? Certamente não tem maioria para reformas progressistas. Provavelmente tem condições de aprovar reformas ou projetos que tenham grande legitimidade social ou que venham com um grau de consenso construído de fora do Congresso, né? Mas preserva o governo de uma desestabilização imediata, uma ingovernabilidade, né, no Congresso Nacional. Eu penso que o governo ele não é propriamente um governo de união nacional, como alguns chegaram a formular, porque ele já se instala com um grau de polarização do bolsonarismo e um grau de polarização ideológica do neoliberalismo muito alto, né? Então, mesmo a caracterização de um governo de frente ampla, eu diria que é uma frente ampla entre aspas, porque o núcleo diretivo do governo é lulista, completamente lulista. Todos os cargos centrais do governo são lulistas, são vinculados ao Lula, né? E alguém pode dizer, mas o Ministério das Comunicações, esvaziado, né? Como o PT aprendeu a fazer, você cede o ministério, esvazia suas funções, passa para a SECOM, né? Bom, então, eu penso que com a grande novidade, nesse núcleo lulista está presente pela primeira vez lideranças nordestinas com um peso muito maior do que jamais tiveram em qualquer outro governo Lula. É uma grande mudança no núcleo, né? E o terceiro desafio simultâneo que se apresenta, né, é esse da macroeconomia, que o Maurício certamente tem melhores condições de falar do que eu. Mas a PEC da transição, a proposta de construir, negociar um novo pacto fiscal que substitua a EC 95, a paralisação da privatização, né, da Eletrobras, do Correios, da EBC, uma reconstituição de alguns mecanismos fiscais e a centralidade dada à reforma fiscal, né, tributária, aliás, esse enfrentamento ao BC, né, a política do BC, que é muito interessante, né? Lula não está, ao contrário do que fez nos seus governos anteriores, passando para o vice, né, essa função, mas está estabelecendo uma polarização pública, né, com a linha do BC, e pelas informações que temos, o governo vai garantir o reajuste do salário mínimo, o reajuste do imposto de renda, algumas medidas, né, em relação à reforma trabalhista, vai lançar um PAC, né, relançar o movimento
o programa Minha Casa Minha Vida, agricultura familiar e uma atenção especial à emergência sanitária brasileira, né? Constituindo, então, um núcleo de medidas de retomada econômica, né? Certamente são insuficientes para gerar um ciclo econômico mais forte, né? Mas talvez possibilitem cumprir o mínimo de promessas de campanha nesse primeiro ano. E o terceiro ponto, então, já concluindo caminhando para uma conclusão, seria que aí eu vou fazer uma previsão arriscada, né? Então é o momento em que eu estou me arriscando após esse enquadramento, né? Eu vou arriscar, mas como eu estou entre amigos, vamos pensar alto, né? Eu acho que é possível prever e apostar em uma dinâmica de conjuntura acumulativamente favorável às esquerdas e centro-esquerdas nos próximos anos. Isto eu creio que é possível trabalhar e conquistar, ao mesmo tempo, um isolamento progressivo do bolsonarismo, desorganizar as suas bases políticas, né? Aí é claro que as eleições nos Estados Unidos, se Trump ganha lá, aí complica para nós aqui, né? Mas fora esse grande evento, eu acho possível estabelecer um processo de ataque por todos os meios legais, de isolamento político e ataque às suas bases sociais, né? Isolando e quebrando o bolsonarismo. Eu diria que eu estaria mais entre uma média e pequena resiliência do bolsonarismo enquanto movimento político organizado, que não quer dizer que não exista, então, uma direita no Brasil, ou que uma direita não possa ser constituída. Falando do bolsonarismo enquanto movimento político organizado, liderado, né, tem uma liderança, né? Bom, e creio também que o neoliberalismo está vivendo o seu momento de maior desmoralização pública e de crise de direção política no Brasil desde a ascensão do Fernando Henrique Cardoso. Então, pensando então essa possibilidade de um isolamento progressivo do bolsonarismo e um enfrentamento mais frontal às teses neoliberais, nós poderíamos trabalhar com 3 períodos. O período da agora até 2024, em que a gente vai ter eleições municipais e temos a oportunidade de mudar a presidência do BC. Então, temos a oportunidade de estabelecer vitórias políticas importantes em grandes cidades brasileiras. Vamos nos lembrar que nós fomos vitoriosos na Grande São Paulo, né? No primeiro e segundo turno, por exemplo. E podemos ser em outras grandes cidades, né? E ganhar uma direção mais homogênea macroeconômica com a substituição da presidência do BC. Um outro período de 2024 a 2026, em que a força disso que nós chamamos do passivo, né, da contra-revolução, terá sido atenuada pelos 2 anos de governo e que eu penso que se poderia estabelecer uma meta de procurar conquistar uma maioria de esquerda e centro-esquerda no Congresso Nacional. Com um governo Lula fortalecido, né, com uma macroeconomia mais forte, e aí, então, abrindo períodos de transformações aí com um apoio, né, congressual maior, né, com governos mais importantes em mão, governos estaduais, talvez abrindo um período
de maiores transformações que não são possíveis, né, de serem alcançadas no contexto em que nós somos muito minoritários no Congresso Nacional. Então, eu ficaria por aqui. É claro que tem muitos outros assuntos a serem abordados, como da inserção desse governo no sistema mundo, que é um tema muito interessante, um tema da reconstituição do protagonismo das classes trabalhadoras, né, que foram muito afetadas nesses 9 anos, tanto socialmente, culturalmente, nas suas capacidades de representação, né, e o próprio PT, que se encontra num impasse organizativo muito importante do nosso ponto de vista. Mas, enfim, nós saímos, pelo menos, com uma conquista de unidade maior entre a esquerda e a centro-esquerda. Nas federações, com a formação das federações, e com um sentimento mais profundo de unidade que será decisivo nesse próximo período, né? Eu ficaria por aqui, então. Obrigado. Desculpas por ter falado um pouco a mais. É ótimo. Ótimo, Juarez.